Bem-vindos! Então a gente vai começar hoje uma parte mais histórica. Quando o pessoal começa a pensar em redes, lá na década de 80, eles decidem definir como uma rede vai funcionar em cima de um modelo de camadas. O modelo proposto chama-se modelo OSI. É um modelo de 7 camadas, onde cada uma dessas camadas tem uma tarefa bem definida. Qual é a vantagem de você trabalhar no modelo de camadas? É que se eu precisar trocar o protocolo de uma camada, por exemplo, eu quero trocar o protocolo da camada de rede, o protocolo A pelo protocolo B, eu posso simplesmente mexer na camada de rede. Eu não preciso me preocupar em mexer com todo o resto dos protocolos. Isso facilita bastante o desenvolvimento e a manutenção dos protocolos. Então, começando de baixo para cima. Tarefa da camada física. Tarefa da camada física tem a ver com o mundo físico. Todas as especificações de dispositivos, todos os dispositivos que você possa pensar numa rede, toda a transmissão, tudo isso tem a ver com a camada física. Tarefa da camada de enlace. Tarefa da camada de enlace é cuidar da comunicação de duas máquinas conectadas. Então suponha que a gente tem esta rede aqui. Tarefa da camada de enlace é cuidar da comunicação entre o A e o B, comunicação entre o B e o C, comunicação entre o C e o D. Entre as tarefas que ela tem que fazer é a detecção de erros, o controle de fluxo, sequencialização, o enquadramento e o controle de acesso ao meio. A gente vai ver todas essas aqui. Até onde a gente vai em rede zoom? Bom, a gente vai justamente até aqui. Então a gente vai ficar nas duas camadas de baixo em rede zoom. Tarefa da camada de rede. Tarefa da camada de rede é bem simples. Endereçamento e roteamento. O que a gente quer saber com o endereçamento? Bom, cada máquina da nossa rede precisa de um endereço, senão eu não consigo fazer com que a mensagem chegue e seja entregue. Endereços precisam ser únicos. Então, do mesmo jeito que uma carta para você receber precisa ter um endereço único, aqui também as máquinas precisam ter endereços únicos. Já o roteamento. Suponha que a gente tem essa rede aqui. O roteamento vai definir para a gente por onde as mensagens vão passar. Se elas vão seguir pela rota do meio, se elas vão seguir pela rota de cima, se elas vão seguir pela rota de baixo. Se elas vão seguir a rota mais curta, a rota mais barata, a rota mais rápida. Tudo isso é tarefa da camada de roteamento. O principal protocolo da tarefa da camada de roteamento que a gente tem hoje é justamente o IP. Tarefa da camada de transporte. Então, de novo, a nossa redinha. Tarefa da camada de transporte é cuidar da comunicação entre origem e destino. Então, por exemplo, se o A quer conversar com o D, a tarefa da camada de transporte é cuidar que tudo que sai do A chega corretamente no D, na ordem que foi enviada, do jeito certo, sem erro, sem nenhum problema. Por onde a mensagem passa, quantas máquinas tem no meio, o que acontece no meio da comunicação, a camada de transporte não quer nem saber, essa tarefa não é dela. Do mesmo jeito que o IP é o principal protocolo da camada de rede, o principal protocolo da camada de transporte é justamente o TCP. Camada de sessão. Bom, você pode ter dentro de uma mesma máquina diversos aplicativos utilizando a rede. Então, por exemplo, o e-mail, navegador, entre outros tantos. E a tarefa da porta da camada de sessão é justamente entregar as mensagens no lugar correto. Você não quer, por exemplo, que o teu e-mail vá parar dentro do teu navegador, que a tua mensagem do WhatsApp vá parar no e-mail e assim por diante. Hoje, essa tarefa é desenvolvida e feita pelas portas do TCP. Camada de apresentação. A ideia dela é interpretar todas as requisições que vêm da camada de aplicação para enviar para as camadas inferiores, sendo que nas camadas inferiores eu recebo tudo padronizado. E já a camada de aplicação, todos os aplicativos do usuário, tudo que o usuário faz vai estar aqui dentro. Então todos os dispositivos, aplicativos que vocês usam, está tudo aqui dentro da camada de aplicação. Qual é o problema disso? Um modelo de 7 camadas é um modelo custoso. Para cada camada que você vai passar, você vai perder processamento, você vai perder tempo, você vai gastar processamento, você vai gastar memória. Então, com o passar do tempo, o pessoal pensou no modelo simplificado. Então, um modelo de 5 camadas que foi criado e pensado como se fosse o modelo TCP/IP. Qual é a ideia? Então, a camada física fica igual. Tudo que tiver a ver com a camada física vai estar aqui dentro. A camada de enlace
continua com as mesmas tarefas, tudo que tem a ver com a camada de enlace continua aqui dentro. Camada de rede tem tarefas extremamente importantes, então ela fica exatamente igual, com endereçamento e roteamento. Já a camada de transporte absorve a camada de sessão. Então, as portas do TCP vão fazer essa tarefa, e isso vira tudo tarefa da camada de transporte. Camada de aplicação absorve a camada de apresentação e é delegado para que o próprio programador mande as suas mensagens de forma padronizada para baixo, ao invés de ter uma nova camada que vai ter que se preocupar em padronizar isso. E com isso, essas camadas aqui trocam de nome. A camada de transporte passa a se chamar camada TCP e a camada de rede passa a se chamar camada IP. Bom, como é que funciona isso na prática, na vida real? Então, uma mensagem é gerada na aplicação, lá na máquina do usuário, e o usuário manda essa mensagem para baixo. Camada de transporte, ou camada TCP da máquina A, recebe essa mensagem, adiciona nessa mensagem, então, um cabeçalho e uma cauda. Ou é mais fácil pensar como se ele pegasse essa mensagem e colocasse dentro de um envelope, que é o que a gente em redes chama de envelopamento. Depois, essa mensagem é enviada para a camada de rede da máquina A, que vai novamente adicionar um cabeçalho e uma cauda, ou seja, pegar o envelope da camada de transporte e colocar dentro de um outro envelope da camada de rede. Novamente manda para baixo. Camada de enlace da máquina A. Novamente envelopa a mensagem, então a gente já tem a mensagem dentro de 3 envelopes. E manda para a camada física. A camada física não envelopa a mensagem. A camada física, na verdade, não faz nada. Ela simplesmente empurra a mensagem pelo cabo para que a mensagem vá parar lá na máquina B. Camada física da máquina B recebe a mensagem, remonta a mensagem inteira, mas não faz mais nada. Ela simplesmente remonta e manda para a camada de enlace. Camada de enlace da máquina B, ela usa, então, o cabeçalho e a cauda, ou seja, o envelope que foi adicionado pela camada de enlace da máquina A, para verificar se a mensagem está correta, na ordem certa, e caso esteja tudo certo com a mensagem, ela remove, então, o envelope adicionado pelo A e passa essa mensagem para cima. Então, o que a camada de enlace do A colocou é olhado e analisado pela camada de enlace do B. Camada de rede do B vai olhar se a mensagem é para ele. Se a mensagem for para ele, passa para as camadas superiores. Se a mensagem não for para ele, então devolve para baixo, onde a camada de enlace do B vai novamente envelopar a mensagem. Vejam que é um envelope diferente, não é o mesmo envelope agora. Envelopou essa mensagem, passa para a camada física do B. Camada física do B, de novo, põe no cabo e agora, ao invés de mandar para o A, manda para o C, ele continua mandando para frente. Camada física do C recebe a mensagem, remonta a mensagem e passa para cima. Camada de enlace do C, então, analisa novamente o envelope da camada de enlace que o B criou. Se tiver tudo certo com a mensagem, passa para cima. Camada de rede do C, novamente analisa se a mensagem é para ele. Se a mensagem não for para ele, novamente passa essa mensagem para baixo, vai para a camada de enlace do C, novamente envelopa a mensagem num envelope diferente de novo, passa para a camada física do C, que novamente põe no cabo e manda lá para o D. Camada física do D remonta a mensagem, passa para cima até a camada de enlace. Camada de enlace novamente verifica se está tudo certo com a mensagem, passa para cima. Quando a camada de rede do D recebe, então ele vai perceber que a mensagem é para ele. Então, mensagem recebida pelo destino, retira então o envelope da camada de rede. Depois de retirado o envelope da camada de rede, passa isso para a camada de transporte do destino. Camada de transporte do destino. Ele vai receber o envelope que foi colocado lá na origem, lá no destino. Então, ele recebeu o envelope da camada de transporte que o A colocou. Com isso, ele vai verificar se a mensagem que saiu da origem está exatamente do mesmo jeito, no mesmo formato, quando chegou no destino. Caso esteja tudo certo, remove então a mensagem de dentro do envelope da camada de transporte e só então manda essa mensagem para cima. Quando a aplicação recebe, então, a aplicação
faz exatamente o mesmo caminho. Devolve essa mensagem que vai fazer exatamente a mesma volta até chegar lá na nossa máquina normal. Então suponha que a gente tem aqui o nosso computador na máquina A e na máquina D é o servidor do Google. Quando você digita então www.google.com, a tua mensagem sai da tua máquina, faz todo esse trajeto por todas as máquinas que ela vai passando até chegar na camada de aplicação do servidor do Google. O servidor do Google depois gera uma resposta para a gente que faz justamente o caminho inverso até chegar na nossa máquina. Sendo que em cada máquina que ele passe, ele é recebido pela camada física, sobe para a camada de enlace, verifica se não tem erro, sobe para a camada de rede, desce para a camada de enlace, desce para a camada de física e vai para a próxima máquina. Isso é feito a cada pulo que a mensagem fizer. Importante, tarefa, ponto mais importante da nossa aula de hoje. Camada de enlace do A conversa com a camada de enlace do B. Camada de enlace do B conversa com a camada de enlace do C. Camada de enlace do C conversa com a camada de enlace do D. Camada de rede conversa com camada de rede. Camada de transporte conversa com camada de transporte. Sempre camada de enlace conversa com camada de enlace. Camada de rede conversa com camada de rede. Camada de transporte conversa com a camada de transporte. Então, nunca a camada de transporte de uma máquina vai conversar com a camada de enlace ou com a camada de rede de outra máquina. Nunca a camada de rede de uma máquina vai conversar com a camada de enlace ou camada de transporte ou a camada de aplicação de outra máquina. Camadas iguais conversam justamente com camadas iguais. Então, esse é o nosso ponto-chave, o nosso ponto essencial. O que uma camada de enlace coloca é a camada de enlace quem retira. O que a camada de rede coloca é a camada de rede quem vai retirar. O que a camada de transporte coloca é a camada de transporte quem retira. Então, por hoje é isso. Obrigado a todos.